Diferente de outros livros, Apocalipse é um livro que não é muito lido, não é muito falado. A gente conhece muitas histórias da Bíblia, conhece muitos ensinamentos, conhece muitas parábolas, acontecimentos da vida de Jesus. Mas o livro de Apocalipse, poucas pessoas leram uma vez inteiro, ou tiveram interesse de estudar a fundo. É um livro mais difícil. Aliás, tem pessoas que nem estudam assim a fundo Apocalipse porque acham, não vale a pena. Um tempo meio que perdido. Mas um dia me chamou muita atenção Apocalipse por causa do primeiro versículo de Apocalipse, que eu até coloquei no grupo da gente, que é uma palavra para a igreja, uma palavra que é para a gente ler, que é para a gente entender que o Espírito Santo fez algo especial na vida de João para que chegasse até as igrejas. E foi num momento difícil da vida de João, porque ele estava preso, né, na ilha de Patmos. E você vê que ele estava isolado do mundo, mas ele não estava isolado de Deus. E assim é com a gente também, se a gente tirar esse ensinamento. Quantas vezes na solitude, quando a gente está mesmo num tempo assim de estar sozinho com Deus, é que ele nos dá mais revelação, um tempo de dificuldade, às vezes, de tribulação mesmo. Então, eu queria começar a dar umas bases para vocês, porque se a gente entra direto em Apocalipse, como a gente não está acostumado com a linguagem, com o objetivo do livro, com algumas coisas que ele fala, pode ser que a gente perca o centro dele. Então, hoje eu quero firmar assim mesmo, enraizar na gente essas características desse livro. Eu vou usar 2 livros como base. Um livro é esse aqui, do Hernandes Dias Lopes, Apocalipse, O Futuro Chegou, As Coisas que em Breve Vão Acontecer, esse livro. O Hernandes, ele pega capítulo por capítulo e vai explicando. E também essa Bíblia aqui, que é a Bíblia NVT de estudo, que ela é bem grossinha, né? E ela explica umas coisas muito lindas. Então, eu estou estudando por dessas 2 fontes. E qual que é o título dessa aula hoje? Eu pus um título, gente. As coisas não são como parecem ser. E Apocalipse, ele vai mostrar isso para a gente. E do que trata Apocalipse? Você falar assim, resume para mim, em um parágrafo, do que se trata Apocalipse. Eu vou falar para você que é sobre Jesus, em primeiro lugar. Vírgula, triunfando sobre tudo e sobre todos. Triunfando sobre o mundo, sobre Satanás, sobre o anticristo, triunfando sobre os falsos profetas, triunfando sobre os ímpios que rejeitaram ele, triunfando sobre tudo. E esse Cristo que triunfa sobre tudo, tem nas suas mãos a história do mundo. Eu ia resumir assim, dessa maneira. E uma coisa interessante em Apocalipse é que Jesus é chamado muitas e muitas vezes de Cordeiro, do Cordeiro que foi morto. Por isso que a chamada dessa aula foi um cordeiro, foi uma ovelhinha, como vocês puderam notar. Então, as coisas não são como parecem ser. Esse livro vai falar sobre isso de várias maneiras. Porque a gente, às vezes, se pergunta também, né? Por que o mundo é desse jeito? Como que Deus deixa as coisas serem do jeito que são? Por que parece que o mal está triunfando? Então, em Apocalipse, é como se fosse o clímax de toda a história bíblica para falar, olha aqui, ó, vai ter um momento que tudo vai ser exposto à luz de Deus e o triunfo de Cristo vai ser total. A gente não ora assim no Pai Nosso, venha o teu reino, e ele vem. Mas o reino total de Cristo ainda não veio. A plenitude total do reino dos céus vai ser na segunda vinda de Cristo. E esse livro trata desse momento.
Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Para essa afirmação fazer sentido para vocês também, como para mim já faz, eu quero que vocês leiam comigo alguns pedaços de Apocalipse, do livro todo. A gente vai pegar alguns pedaços para que isso faça sentido para vocês. Quem é esse Jesus? Diferente do Jesus dos evangelhos, esse Jesus que veio em carne e se humilhou, se esvaziou da sua glória, da sua posição máxima, né, de Deus, onde ele estava sentado na glória com Deus, e ele se esvazia disso, e ele vem em carne, e ele morre em humilhação, morre sofrendo, com dor. Em Apocalipse, é o Cristo que ressuscitou, e ele é demonstrado e mostrado para nós em triunfo, em glória, e um Deus vencedor. Então, eu queria, primeiro versículo que eu queria falar com vocês, está lá em Apocalipse 1, 18. Quem pode ler para mim? Eu posso ler, Dri? Tá ótimo, pode ler. É o 18? 1, 18. Tá. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Amém. Isso, glória a Deus. O próprio Jesus falou em Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Foi Jesus que falou isso. Então você vê aqui que ele está reiterando isso. Eu estive morto, agora estou vivo. Ele é o vencedor, ele venceu a morte. E além disso, ele tem as chaves da morte e do Hades, né? Do reino dos mortos. Porque é só ele que pode enviar alguém para o Hades. Só Jesus pode, e através da nossa resistência a ele pode fazer isso, nos mandar para o inferno. Então, Satanás até pode tocar na nossa vida de alguma maneira, com a permissão de Deus. Mas esse aqui, que esteve morto e agora está vivo, ele está vivo para todo sempre, ele é eterno, ele pode comandar as pessoas que vão ter a segunda morte ou não. A Bíblia fala da segunda morte porque existe a morte física e a morte espiritual. A segunda morte é a separação total de Deus pela eternidade. Então, vamos continuar vendo quem é esse Jesus em Apocalipse? Vamos lá para Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Acho que a Tânia não está mais. Ah, sim, a Tânia aqui. A Tânia está aí. Apocalipse 5, tá sim, achei. 9 e 10 versículos, né? Quem gostaria de ler? 5, 9 e 10. Eu leio. Tá. Cadê o 9? E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Uau! Está mostrando o Cristo vencedor e ainda nos fazendo vencedores. É muito lindo. Ele fala aqui, a gente vai ver ao longo de todo o livro de Apocalipse, essa linguagem simbólica. E ele fala sobre um livro e sobre selos. O que seria um livro selado? Sabe aquelas cartas seladas? Com aquele... Uma cera, né? Que colocava aquele selo em cima. Então, para quem pudesse abrir, só para quem recebesse a carta. Quem estava levando a carta não podia abrir o selo. Então, é a mesma coisa. Esse livro está selado
esse livro é a história de toda a humanidade, a história de todas as pessoas, que está na mão de Jesus, e o único que pode abrir isso, que é digno de abrir esse livro, de abrir os selos, é Jesus Cristo. E saber o que vai acontecer, e ter nas mãos a história. Então, aqui, ele é o Cristo conquistador e vitorioso também. E ele comprou com seu sangue todos os povos da terra. Maravilhoso, né? Vamos lá. Apocalipse 6, versículo 2. Eu leio. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Olha isso. Glória a Deus. E aqui está escrito na minha tradução, como vencedor determinado a vencer. Não é o mesmo Jesus, né, sangrando na cruz, que venceu ali tudo, ele venceu tudo na cruz, só que agora ele está com o corpo glorificado nos céus. E aqui está demonstrando, João está vendo esse homem em símbolos, num cavalo branco, e representando um guerreiro que vence toda a batalha. Você vê que ele está com uma coroa, e ele está com um arco. E o que ele vai fazer com esse arco? E essa coroa que representa a divindade dele, que ele é rei, reina. Vamos continuar. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Aí tem uma trombeta, tem o anjo. Trombeta é algo importante que vai acontecer. Então, é um acontecimento da vitória de Deus, vai ser como trombeta. A segunda vinda de Jesus também tem trombeta. Então, são símbolos, como que eu posso falar? Do que vai acontecer no futuro. A gente não tem como é que fala? Uma história contada em Apocalipse de tudo certinho, lógico, de maneira lógica, colocada assim perfeitamente. Não é assim, são símbolos que vão mostrando quem é o Cristo. Lembre-se que João estava tendo visões dele nessa ilha, né, nesse lugar, onde Deus se apresenta a ele, onde Jesus se apresenta. E uma coisa importante, a Adriana está falando aqui de visões. Essas visões de João, elas não são ligadas uma na outra. Então, quando a gente tenta entender o livro de Apocalipse, querendo ligar as visões, ele viu isso por causa daquilo, para depois acontecer isso, não. Cada visão é para ele explicar aquele momento, né? Então, quando a gente lê alguma coisa, naquele momento, a visão é para aquele tempo, para aquele momento, para aquela parte da história. Ela não, como a Adriana falou, elas não são interligadas, né? São flashes que João vê e que ele vem falando. E hoje a gente começou a falar disso, e o livro de Apocalipse, por que ele é maravilhoso? Porque ele mostra que Jesus é o princípio, é o alfa, é o ômega, é o começo, é o fim. O livro do Apocalipse vai mostrar que tudo começa nele e termina nele, né? E isso é maravilhoso. É apaixonante, é apaixonante. Eu não consigo ter medo desse livro, apesar de tantos juízos de Deus que tem, mas é sempre os juízos são sempre para quem rejeita Deus, né? E para nós não, é uma coisa gloriosa. E o final de Apocalipse é mais glorioso ainda. Como vai ser a cidade? Então, vamos continuar lendo. Apocalipse 14, versículo 1. Olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Glória a Deus. Lê o 14 também, versículo 14.
E olhei, e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Aí, de novo, né? A coroa quer dizer que ele é rei, e a foice está falando sobre juízo. Os outros detalhes a gente vai ver mais pertinho depois. E aqui, de novo, falando que ele é o cordeiro. Que é sempre, sempre, o foco da Bíblia é a salvação. E se não tivesse cordeiro, não teria salvação para ninguém, nenhum de nós. Então, vamos ler agora Apocalipse 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar, de vidro, tendo harpas de Deus. Aqui, ó, na minha versão está assim, que nesse lugar, os que tinham vencido a besta estavam em pé, junto ao mar. A besta é o anticristo, a representação do anticristo que já tinha na época de Jesus. O anticristo virá de um outro jeito também, mas como se fosse o espírito do anticristo já sempre esteve, porque é tudo que é contra Cristo. Então, as pessoas que venceram o anticristo e a marca da besta, né? A besta aqui é sempre anticristo, que a gente vai ver esse símbolo, esse código em Apocalipse. E eles seguravam harpas. Harpa significa o louvor a Deus que eles estavam dando. Então, aí você também vê o Cristo sempre apresentado como vencedor e o seu povo como vencedor. Vamos ler Apocalipse 17, 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Uhul! Maravilhoso, né? Olha só, esse aqui, às vezes a gente não coloca esses versículos de Apocalipse na geladeira, né? Mas esse é um que eu colocaria, porque é o cheio de esperança para nós, escolhidos e fiéis, os seus chamados. Porque o Cordeiro vai guerrear, mas ele vai vencer, e nós venceremos com ele. No imã de geladeira, né? Não na geladeira. Ah, não, é que eu falo sempre de colocar... O imã na geladeira. O imã com a... Se for colocar dentro da geladeira. Ah, não na geladeira dentro, é fora. Vamos ler agora o Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, ele está falando de um banquete de casamento. Quem que é o noivo? Esse é fácil. Jesus. E quem que é a noiva? A igreja. Isso. Então, aqui está falando do banquete do casamento. Que Jesus fala também em parábolas sobre isso, né? Que vai haver esse banquete. E também ele fala, quando ele deu a instrução da última ceia, que ele fala que a gente vai ter uma ceia com o Senhor, né? Nos céus. Então, é disso que ele está falando. O Paulo está tendo uma briga aqui com o cachorro. Vamos ler agora Apocalipse 19, 16. Eu vou ler. Pode ler. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uau! Esse é o nome do Senhor. A gente pode chamar ele assim. Lindo, né?
Vamos ler agora Apocalipse 22, 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Uau, por quê? Apocalipse 22 vai falar da cidade celestial, que Deus vai nos dar. Então, por que eu queria que vocês lessem isso? Uma vez, a gente já viu a Apocalipse, eu e a Manu, numa aula, mas eu vi esses dias Apocalipse, e com o pastor Esdras, e ele deu, de Gênesis a Apocalipse, e ele deu 5 aulas. A quinta era de Apocalipse. Gente, que aulas lindas! Gênesis, quando chegou em Apocalipse, ele pegou uma tabela e foi falando, nada contra a tabela, tá bom? Do que vai acontecer no fim dos tempos. E ficou ali 1 hora, 40 minutos, sei lá quanto, explicando o que vai acontecer. E que tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de um jeito. E assim, para mim, Apocalipse não é isso. Apocalipse não é uma tabela do que vai acontecer. Para mim é muito mais que isso. Apocalipse, para mim, é um incentivo de quem nós somos, quem nós seremos quando a gente se encontrar com o Senhor nos céus, como que vai ser os céus, e quem é Jesus hoje, quem que tem que ser Jesus para a igreja, e quem é a igreja, a importância de tudo isso. E ele não mencionou uma vez sobre isso. Então, assim, para mim, Apocalipse é muito mais do que os acontecimentos do final. São acontecimentos do final, mas o foco é Jesus, o foco é a igreja. Por isso que eu queria que vocês lessem alguns versículos antes, tem muitos mais lindos. E então você vê todo o Apocalipse que Jesus vai triunfar sobre a morte, sobre o inferno, sobre o dragão. O dragão seria a antiga serpente, Satanás, tá? A besta é o anticristo, o falso profeta, a Babilônia tipifica Roma, e tipifica todos os poderes de todas as eras que oprimem os cristãos, que são contra as obras de Deus, que não pensam como Deus, que rejeitam a Deus. Os homens, como que eu posso falar? Os poderes desse mundo. E tudo isso Jesus vence. Então, uma coisa importante antes da gente começar a ler o livro, e vocês vão ter lição de casa para a semana que vem, e eu vou cobrar de vocês, que vocês leiam Apocalipse, o capítulo 1, só isso, só são 20 versículos. Vai ser uma vergonha se vocês não lerem, hein, gente? Nossa! Dri, eu achei que você ia falar para a gente ler o livro todo. Não, é só um capítulo. Nós vamos devagarinho. Porque ele não é longo, né? Não. Mas como a gente não está acostumado com algumas referências, é bom a gente ir devagar, porque aprofunda também. A Manu falou que eu estou brava hoje, que ela gosta disso. Eu estou brava mesmo. Não estou nada. Então, eu quero que vocês leiam. Por quê? Porque com essa introdução, eu tenho certeza que vocês vão entender melhor o capítulo 1, tá bom? Então, não é a intenção do livro não é que a gente tenha e saia falando assim para todo mundo, agora eu já sei o que vai acontecer no final dos tempos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E não é uma coisa assim, como que fala assim, sistemático, sabe? Não é isso. Então, a gente não tem um mapa profético de como que vai ser o fim. Glória a Deus. Ao contrário, esse livro ele tem propósitos morais e espirituais. Por quê? Porque a gente está esperando a segunda vinda de Jesus. Porque essa espera tem que ser vivida com santidade, sabe? Tem que ser vivida com amor, com expectativa de que nós vamos reinar com Cristo. É para isso que é Apocalipse. Então, eu quero que vocês leiam agora 2 Pedro 3,12, que fala sobre essa segunda vinda e o objetivo da gente, de como a gente tem que se preparar para ela. Aqui, deixa eu ver. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo
e os elementos se derreterão pelo calor. O 14. Portanto, amados, enquanto esperem estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Glória a Deus. Você tinha falado o 14 desde o começo? Não, eu falei o 14 agora. Ah, então tá. Achei que tivesse errado. Né, antes, a gente leu muitos versículos muito bonitos, né, aqui nessa explanação da introdução da Adriana, e ela pegou e falou assim, não devemos ter medo, porque tem gente que tem medo do livro, mas nós não temos que ter medo mesmo, né, porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, toda essa parte ruim do livro de Apocalipse, talvez a gente não pode falar disso agora, de tribulação ou não, se a gente vai passar por tribulação ou não, vai ser outra parte da aula. Mas o que acontece? A Diana estava falando aqui, eu anotei. Por que ter medo? Se nós estivermos no Senhor, com arrependimento, com obediência, as promessas são para a noiva, que é a igreja, que somos nós. E quando ele vier buscar a igreja, nós vamos ter mais que vencedores, como está escrito em todos esses versículos que nós lemos. Para isso, nós temos que buscar a santidade. Para isso, nós temos que viver a palavra de Deus. Para isso, nós temos que ter obediência. Então, o livro de Apocalipse também serve para nos mostrar isso. Porque ele vai nos mostrando, ele nos chama também, dá uma chacoalhada na gente, para que nós tenhamos uma vida em Cristo, nós tenhamos uma vida de obediência, de arrependimento, de santidade. Porque, meu amado, se nós não tivermos fé, santidade e arrependimento e obediência, nós não vamos ver a cara de Jesus nesse dia, não. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Isso a gente tem que ter medo, né? Isso sim, de não se arrepender, de não buscar o Senhor, de não estar com o Senhor, tal. Isso a gente deveria ter medo. Agora, de Jesus, do livro de Apocalipse, não. Porque ele é maravilhoso. Amém. Eu sou apaixonada. Então, ele também nos incentiva no momento de sofrimento. Porque, sabe aquilo que eu falei, o título da aula? As coisas não são o que parecem ser. Às vezes você está num tremendo sofrimento aqui nesse mundo. Mas Deus nos incentiva, aguenta firme. Porque eu vou vencer tudo. Eu já venci a morte, eu já venci na cruz. E você é meu, aguenta firme. Então, é para momentos também de sofrimento, para que a gente tenha santidade e para momentos difíceis. Provação, né? Provação. Por quê? Porque Jesus está no trono. E ele está com a história na mão. E está com a nossa vida na mão dele também. Então, Jesus não está mais pendurado no madeiro. E tudo isso mostra o poder dele. O Jesus glorificado. Vocês vão ver em Apocalipse 1. Que é uma descrição de Jesus, e é maravilhoso. Então, quem puder ler, quem puder não, todos vão ler, e se quiser, faz um resuminho do que mais marcou você, é importante isso. A Ione já tem o livrinho de resuminho dela. Então, eu queria falar também que muitos curiosos têm se levantado para falar dos últimos tempos. E, por exemplo, Nostradamus, no século XVI, vocês já ouviram falar de Nostradamus? Ele era médico e astrônomo. E ele escreveu as Centúrias. E ele falou várias coisas que iam acontecer nos últimos tempos, como uma revelação, como se ele fosse um profeta. Só que não tem nada a ver com Bíblia, essas especulações, certo? Ao longo dos séculos, o Apocalipse tem sido motivo de muita controvérsia e até briga entre cristãos. Alguns usam a sua compreensão como se fosse a certa. E aí começa a chamar os outros cristãos de hereges. Não, a minha que é certa, minha compreensão. Nós não estamos aqui para isso, gente. Eu estou fora disso. Eu posso até falar para vocês como alguns pensam, né? Mas a nossa igreja, o centro da igreja, da doutrina da nossa igreja, é ver Apocalipse como um livro de instruções morais, espirituais, de que Jesus governa, e que nem tudo a gente sabe como é, mas a gente está firme naquilo que a gente já compreendeu, que Jesus está no trono, e que tem história na mão dele, e que a gente quer estar no livro da vida dele, e que a gente vai querer estar na cidade de ouro dele, é isso.
Então, tem coisa que não fica muito claro em Apocalipse, mas que tudo bem, nós não vamos ficar discutindo isso aqui. Legal? Então, vamos nos fortalecer com o livro de Apocalipse. O que a gente não pode deixar de pensar de Apocalipse? Eu pus algumas características do livro, algumas coisas centrais do livro, que eu já falei, mas vamos fortalecer isso. Olha só. Jesus tem o controle total da igreja dele, ele é o cabeça da igreja, ele controla tudo. Quando a gente for ver as 7 igrejas, a gente vai ver que ele sabe tudo o que está acontecendo dentro da igreja. A gente acha que não sabe, né? A gente olha uma igreja e fala, nossa, como que Jesus está deixando isso acontecer? Ele sabe tudo. Ele determina o que ele vai, o que Satanás pode fazer, em que posição que ele vai intervir ou não. Segundo, Jesus tem total controle da história. Isso é maravilhoso, gente. Ele já sabe o que vai acontecer. A perseguição do mundo e do diabo não vão destruir a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. E aqui em Apocalipse isso fica muito claro. Os inimigos que perseguem a igreja vão ser vencidos de uma vez por todas. Agora não, nem sempre vão ser vencidos. Se vocês conhecem aquele site, né, que chama Portas Abertas, vai ver que muitos cristãos são perseguidos ainda hoje. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, enquanto a igreja vai estar no paraíso. É um livro de consolação para os cristãos. Olha só as expressões que Deus usa em Apocalipse. Que toda lágrima vai ser enxuta dos nossos olhos. Aleluia. As orações verdadeiras produzem modificações, revoluções no mundo. Glória a Deus. Quando a gente ora aqui como igreja, sobe para Deus, como um cheiro suave as orações. E Deus manifesta a sua intervenção por causa das orações da igreja. A morte dos cristãos é preciosa para Deus. O sangue dos mártires vai ser vingado. E então, a intenção do livro é mostrar que as coisas não são o que parecem ser. Estou repetindo. Então, tudo Jesus vai vencer. Esse livro, ele é centrado na pessoa de Jesus Cristo. Sobre o que é o Apocalipse? Sobre Jesus. É um livro aberto. O que quer dizer isso? Muitas pessoas acham que os cristãos não devem ler Apocalipse, porque é muito complicado. É só para teólogo. Nada disso. É para todos os cristãos. Eu vou provar isso para vocês. Vamos ler Apocalipse 22:10? E fique claro para todo mundo aqui, que não é uma coisa só para pastor e teólogo, não. Para com esse dedinho. Para com esse dedinho, que Deus falou. É 22:10? É. Ou 20:10? 22:10? 22:10. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Boa. Apocalipse 1:3, vai falar a mesma coisa. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Viu? O tempo está próximo. E o que a gente tem que fazer? O livro não está selado, a gente tem que ler o livro. Não é muito lindo, gente? É demais isso. Então, é um livro que usa símbolos para os ouvintes cristãos, para os cristãos entenderem. Lembra que Jesus usava parábolas? Aqui a linguagem apocalíptica de João também é nesse sentido. Tem juízos e condenações, sim. Esse livro não oculta isso. Do mesmo jeito que fala sobre o rio d'água da vida, fala do lago de fogo. Do mesmo jeito que fala do cordeiro que foi morto, fala da ira do cordeiro. Então, tudo isso desse livro nos prepara para a segunda vinda de Cristo. Tudo começa com ele, o Paulo já falou isso, e tudo termina com ele. Mas, pelo fato desse livro ser tão enigmático, pelo fato desse livro usar tantos símbolos, muitas pessoas têm medo dele, têm
torna esse livro até confuso, mas, como a Tânia orou no começo, como eu estou orando, que Deus nos abra o entendimento, porque algumas coisas eu já tenho visto nesse livro, mas eu quero conhecer mais aquilo que Deus quer ensinar para a nossa igreja. Esse livro, eu achei muito interessante isso, que foi uma explicação da NVT. Esse livro é diferente dos outros livros, porque ele não é um livro que envolve sentimento, como Salmos, ou um livro profético, ou um livro da Bíblia que é histórico, mas é um livro que estimula a imaginação da gente. Olha que lindo isso. E tem mais 3 livros na Bíblia que têm essa linguagem apocalíptica, não o tempo todo, mas tem. Daniel. Fala aí, amor. Não, fala você. Eu comecei Daniel. Ele começou Daniel, Ezequiel... E... Você sabe? Não, fala. Zacarias. Eles usam também essa linguagem de símbolos, uma linguagem figurada. Os pés de bronze, asas de não sei o quê. Isso. E aí são visões que Deus dá. Então, isso aqui é uma estrutura para o tempo dos fins, né? É tudo estruturado para falar dos tempos dos fins. Então, essa leitura vai requerer da gente imaginação. De vez a gente usar a lógica, a gente precisa usar a imaginação. E aquilo que o Paulo falou é muito importante. Aquela parte da história da Bíblia, né, a parte de Apocalipse, que tem um objetivo, a gente tem que entender naquele momento aquele objetivo. Não ficar com aquela imagem, aquela figura, para todo o resto de Apocalipse. Mas tem um significado para aquele momento. Assim como as parábolas de Jesus, às vezes, quando ele falava de terra, numa parábola, na outra ele podia usar de maneira diferente. Então, o que é proveitoso para a gente? Não é usar tanto a lógica, mas é usar a nossa imaginação. A literatura apocalíptica, ela costuma usar números, ela costuma usar descrições simbólicas e nomes simbólicos. O que é tudo isso? São códigos. Códigos para que os leitores de fora, especialmente os inimigos, não tenham acesso a esse código. Por isso que João usa muitas vezes símbolos do Antigo Testamento. Muito interessante isso. Quer ver um exemplo? Está lá em Apocalipse 17:5, que fala sobre a Babilônia. Quando fala sobre Roma, ele usa um símbolo, um código, que é a Babilônia, e também chama de mãe das prostitutas. Como se fosse assim, o sistema social, político, o sistema governamental é tão contrário a Deus que a Apocalipse vai falar sobre isso como a Babilônia como sendo mãe das prostitutas. Entenderam? Então, a Babilônia, em Apocalipse, também representa o sistema de hoje, todos os governos que são contra Deus. Deixa eu ver aqui. Então, normalmente, essa linguagem apocalíptica no Velho Testamento, ela tinha o foco como aqui em Apocalipse. Olha que interessante. Como é junto, toda a Bíblia é toda interligada. Porque sempre mostravam Deus que vencia e quem era contra Deus ia se dar mal nas visões, né, que todos esses profetas tiveram. Quem é o autor de Apocalipse? Vocês sabem? Quem escreveu Apocalipse? Eu não posso O Espírito Santo escreveu. Também. Tá, mas através de quem? João? Isso mesmo, vocês vão ver Porque também. é que fala o nome dele, né? Isso mesmo, parabéns. Foi João. João também é descrito na Bíblia como o apóstolo João. Ele se autodenomina como aquele que Jesus amava e também como presbítero. E ele está onde? Ele está numa ilha, porque ele foi preso por pregar o evangelho. Ilha de Patmos. De Patmos.
essa ilha de Patmos, ela é uma ilha rochosa, que era usada como prisão dos romanos. E era perto de Éfeso. Hoje, essa ilha é uma ilha grega, da Grécia. Então, tem gente que visita essa ilha. E a data de quando foi escrito Apocalipse? Foi o último livro a ser escrito, provavelmente, no ano mais ou menos de 90 depois de Cristo, por João. E deixa eu ver aqui. Nessa época, quem era o rei era Domiciano, que era um rei romano. E esse rei era muito ruim. Ele também é chamado de Segundo Nero, malvado, malvado. Fez muitas coisas cruéis com os cristãos. Então, esse livro também foi para aquele momento da igreja. E não é diferente, né, hoje. Vocês viram o que está acontecendo com os cristãos Ai, fugiu o nome. Agora... Naquele país que está tendo que teve recentemente... Afeganistão. Afeganistão. Isso. O que está acontecendo com os cristãos lá? Eu estava vendo uma reportagem de pastores falando, olha, eles matam e a gente nem fica sabendo. É um horror, horror. Então, uma época dessas, Apocalipse é para isso, nessa época também. Para a igreja desta época, de hoje. E naquela época estava tendo muita perseguição. Deixa eu ver aqui. Em Apocalipse 13, 7, fala sobre isso, que foi dado poder para a besta. Besta é o anticristo, lembra que eu falei para vocês? Que o dragão dá poder para a besta em Apocalipse. O dragão é Satanás, que dá poder para o anticristo é todo o poder que é contra Deus, e foi-lhe dado todo o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. É num tempo que Deus permite. E também João também exorta a perseverar, que está lá em Apocalipse 13, 10. Isso tudo eu estou falando qual que é a importância do livro para a igreja daquela época e para a igreja de hoje. Então, nessa perseverança, está escrito assim, Apocalipse 13, 10. Se alguém há de ir para o cativeiro vá. Se alguém há de ser morto à espada, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Ele chama como um nome todos os santos que fazem isso, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Na outra versão fala, se estiver em santidade, continue em santidade. Que lindo. Se estiver em santidade, continue em santidade. Como que é o Apocalipse? 13, 10. Eu lembrei nessa hora, enquanto o Paulo acha aqui, de um livro que é do John Bunyan, O Peregrino, e ele faz todo o livro dele com alusões, sabe? Ele vai tipificando as pessoas. Eu confundi, é outro versículo, gente, que eu não sei onde está agora. Alguém já leu O Peregrino? É continuação de um que você mandou ler. Eu achei maravilhoso O Peregrino. É lindo. Também... Eu assisti o filme na internet. Mas não é igual. O livro é muito, dá de 10 a 0. Sério. Então, quais são os destinatários? Muitas pessoas acreditam que o livro foi escrito para aquela época só. Só que eu acredito, por todas as coisas que eu já li, e pela maioria dos teólogos que falam também, que nós estamos vivendo isso tudo que Deus falou, é para a igreja de hoje também, é para a igreja de todos os tempos. Então, ele vai falar Apocalipse para 7 igrejas, que a gente vai ver em outros capítulos. Vocês vão estudar também. E o número 7 é muito significativo em Apocalipse, gente. Aparece 54 vezes, e Apocalipse nem é tão comprido. Confundi, tá? Era 22, 11, que ele fala assim, continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eu confundi porque era parecido, me desculpem. Mas é o 22...
22... Já me perdi de novo aqui. É 22:11. Que lindo isso, maravilhoso. Então, a gente vai ver muito o número 7 e nesses códigos, nesses símbolos que vão ter. E o livro, então, é destinado a todos os cristãos de todas as épocas. Então, chegando aqui no final da apresentação de Apocalipse, embora a conduta do mundo resulte em guerra, olha quantas vezes a gente pensa em tudo isso que eu vou ler agora para vocês, que a gente olha tanta injustiça no mundo, violência, desequilíbrio econômico e morte, embora algumas pessoas pareçam ser beneficiadas pelo mal, no final colherão angústia e condenação. Pode acontecer de os fiéis serem perseguidos e mortos por causa da sua fé, mas no final triunfarão com Cristo, pois foram marcados com o selo de Deus. Isso vai estar descrito. Está escrito, eles o venceram pela palavra do seu testemunho, não amaram mais a sua vida, né? Não amaram a sua vida e morreram por amor a Cristo. E nós fomos marcados pelo selo de Deus, recebemos vestes brancas da vitória, teremos acesso à habitação celestial e continuaremos louvando a Deus e tendo comunhão com Deus. Então, a Apocalipse vai lembrar que tudo que Cristo ganhou lá na cruz, venceu já lá na cruz, vai ser um dia totalmente demonstrado com força. O reino dos céus vai ser implantado totalmente, como agora a gente vê em parte, né? E vamos ler Apocalipse 5, 5 e 6? Estamos finalizando. Tá bom. Tá bom. E 6? Apocalipse 5, 5. E o versículo 6 também. Eu vou ler, tá bom? Tá bom. Então, um dos 24 anciões me disse, não chore. Veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. Conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciões. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Isso, glória a Deus. Lembra que eu falei do símbolo 7? 7 é a plenitude de Deus, é o total de Deus. Aqui está falando do Espírito Santo que estava com ele. E você vê como ele é o leão da tribo de Judá, mas no livro todo só vai falar essa parte, vai falar de leão. No restante, sempre ele é representado como cordeiro, o cordeiro que estava morto, que a Dani leu ali, né? E como um cordeiro, representação de quem? A morte de Jesus é o centro de tudo que acontece na nossa vida, é o centro da nossa salvação. E para finalizar, eu peguei uma frase de Grant Osborne. Olha que linda essa frase, eu sempre pensei nisso, e aí quando eu li hoje eu fiquei muito feliz. É importante entender que sabemos tão pouco sobre a segunda vinda, quanto os discípulos judeus de Jesus sabiam sobre a primeira. Quando os discípulos de Jesus estavam aguardando Jesus, eles sabiam pouco. As profecias mostravam sobre Jesus, mas eles não entendiam tudo que ia ser manifesto através da primeira vinda dele. Assim nós também, não sabemos tudo, sabemos algumas coisas. Eles também pensavam que estavam lendo as escrituras corretamente. Ao interpretar os símbolos do livro, precisamos primeiramente da humildade para perceber que agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo do espelho. Ele está citando aqui 1 Coríntios 13, 12, que a gente conhece as coisas, mas agora é em parte, não é como tudo, a gente não entende tudo, mas também está escrito que tudo que a gente entende, é tudo que nós precisamos entender.
Deus deu para nós toda a nossa porção que a gente necessita. Mais que isso é especulação e não vai fazer bem para o nosso coração. Amém? É disso que se trata, Apocalipse, que nós vamos começar a ler. E tem lição de casa. O que vocês vão fazer de lição de casa? Ler o primeiro capítulo. Isso mesmo. Vocês vão ler mesmo? Vamos. Eu vou cobrar, hein? Pode Ô, cobrar? Pri, pode. Fala. Ô, Pri, aproveitando que a gente está falando hoje sobre Apocalipse, eu sei que o nosso tempo aqui já está praticamente acabando, mas eu gostaria de compartilhar com vocês um sonho que eu tive, que foi algo que me marcou muito e eu não esqueci. E a gente falando hoje sobre o Apocalipse, eu falei, eu vou comentar, né, com eles. Então, eu sonhei com a volta de Jesus. E foi num tempo que eu estava, assim, passando por algumas dificuldades, estava muito tenso no trabalho, e eu estava muito disperso com tudo. E o sonho foi assim, Jesus voltava e era como se amanhecesse aquele dia, mas o céu era tão claro, era uma luz tão forte, assim, tão linda. E eu tava lá, assim, sabe? Quando você tá preocupado com as coisas, você não está em comunhão com Deus, você tá vivendo as suas coisas e não tá preocupado com mais nada. Aí é como se Jesus voltasse e ele falava assim: e aí, Daniela, onde que você tá? O que você tá fazendo? O que você tá vivendo comigo? Então, esse sonho me marcou muito. E quando a gente falou hoje sobre esse livro, sobre essas passagens, sobre várias vezes você e o pastor também ter comentado sobre a gente ter comunhão com Deus, isso é muito importante, porque a gente tem que estar, não que a gente tem que estar preparado, mas a gente tem que viver em comunhão com Ele para a gente poder estar um pouco preparado para essa volta dele. É uma preparação contínua, Dani. É todo dia se preparando. Sim, então, eu falei assim, gente, esse sonho nunca saiu assim da Glória minha a Deus. mente. E hoje, com tudo que a gente falou, eu falei, eu quero comentar sobre isso, porque foi algo que mexeu bastante comigo, porque às vezes a gente está muito disperso com as coisas, né? E não falo assim, só com trabalho, mas com outras coisas também. A gente não ora, a gente não busca, às vezes a gente desanima, a gente se entristece. E é importante a gente sempre buscar ele, né? Orar, Glória a Deus, isso mesmo. Acreditar. Porque as coisas não são o que parecem ser. Isso aqui tudo passageiro. Exatamente. Elas não são. O que importa é Cristo na nossa vida. Isso. E é isso que importa. E aquilo que eu estava vivendo naquela época é como se eu estivesse só se importando com, tipo, o trabalho, com talvez algum problema. E o que realmente importa é Cristo, é Ele. A Gleica escreveu para você, muito verdadeira. Deixa eu ver aqui, que baixo caiu aqui. Muito verdadeira a mensagem do seu sonho, Dani. A Gleica escreveu para você. Eu tenho, assim, esse sonho e eu não esqueço ele. Eu tenho comigo que foi... Deus falou comigo naquela noite. Porque eu estava muito, assim, dispersa com tudo, sabe? Preocupado com problemas. Quando a gente tem que só acreditar em Deus e crer em Deus e Ele tudo vai fazer por você. E não tem que se preocupar com mais nada. A gente tem problemas, temos, mas a gente tem que entregar tudo na mão de Deus e orar e buscar Ele sempre. Glória a Deus, porque Ele reina. E nós reinaremos Ele também. reina. Ele Glória é rei dos reis. Rei dos E reis. hoje, quando eu li aqui sobre rei de Judá, leão de Judá, o que eu falei aqui? A palavra, Apocalipse 5:5. Lembrei da nossa vigília que a gente Sim, teve. sim. E nós cantamos essa música, lembrei da Paula na hora. Na hora. E Deus, tá aqui, Glória ó. a Deus. Não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. É isso, gente, é isso. Eu quero que vocês se apaixonem por esse livro. Ele é apaixonante, porque Jesus é a nossa paixão. E ele está descrito nesse livro quem ele é. Então, é isso. O foco desse livro é isso mesmo. É também dar uma chacoalhada nós, vamos ficar com o sonho da Dani também.
E vamos então orar para finalizar, que o nosso tempo deu aí, né? E glória a Deus, foi maravilhosa a aula. Quem gostaria de orar para finalizar? Eu vou orar. Eu vou orar por vocês, nessa aula. Senhor, Tu és nosso Deus, nosso Senhor mesmo. Nós queremos perseverar, Senhor, nós queremos, como no sonho da Dani, ser acordados de qualquer sonho, de qualquer desvio que entretém a gente, que não seja para a Tua glória, para sua honra, Deus. Nós queremos viver uma vida intencional para glorificar o Senhor, nos santificando na Tua palavra, Senhor, na verdade. Fala conosco, Senhor, através desse livro, continua a trabalhar nos nossos corações, cada uma que vai ler o capítulo 1, Senhor, que seja tocada profundamente no seu espírito, trazendo, Senhor, para nós revelações de quem és Tu, Senhor, que o Senhor é o Deus vencedor. Em nome de Jesus, as coisas não são o que parecem ser, Deus. Abre a nossa visão espiritual, Deus. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, Senhor. Agora, Senhor, eu Te peço que o Senhor visite cada casa e cada família, Senhor, cada coração, Deus. Em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém.